Aqui é o André para mais um conteúdo exclusivo para você inscrito e inscrita aqui no canal da DR Sistemas. Nós recebemos esse modelo aqui de MacBook Pro ano 2015. É aquele famoso modelo A1398 do nosso cliente Emerson. O que aconteceu com essa máquina aqui que a gente recebeu na DR Sistemas? O padrão do SSD desse equipamento é um padrão de 120 GB. É um SSD até que potente, mas com baixíssimo armazenamento interno. Por isso, o nosso cliente trouxe para a gente fazer esse upgrade. E o que a gente fez? A gente colocou o SSD da AWD Green. Tem o outro SSD aqui do lado também que vocês estão vendo. É o SSD P2, inclusive foi o SSD que a gente recomendou para o nosso cliente, porém não chegou a tempo de atender a demanda dele. E nesse vídeo nós vamos ensinar vocês como fazer a instalação do SSD, como você melhorar o armazenamento. Nesse caso aqui é uma diferença enorme, 480 GB para 120 GB apenas é uma diferença enorme. Então fica nesse vídeo até o final. Apenas a título didático, a gente fez o que nesse vídeo? Pelo fato do SSD ainda não ter chegado do nosso fornecedor, nós utilizamos esse SSD aqui apenas para você aprender como faz a substituição do SSD padrão que vem na Apple. Nós colocamos esse daqui apenas a título didático para você aprender, mas o conceito é o mesmo. Tudo isso, vamos acompanhar o conteúdo comigo porque está excelente. Recebemos esse equipamento aqui, MacBook Pro, ano 2015, é o modelo A1398 do nosso cliente Emerson. E o propósito aqui é aumentar a capacidade de armazenamento no SSD dessa máquina. A gente vai substituir o SSD original da própria Apple e a gente vai colocar um SSD que tenha um armazenamento maior. Para adiantar um pouquinho esse conteúdo, eu já fiz o quê? Tirei os 10 parafusos que compõem aqui e que fixam essa base inferior, né, essa tampa inferior aqui. Vou deixar ela aqui do lado por enquanto. Daqui a pouco a gente utiliza ela de novo. Agora, o que você precisa saber? O primeiro passo para você fazer qualquer tipo de serviço nos equipamentos da Apple é você tirar o conector, o plug da bateria, que é esse daqui, ó, que está aqui no meio. Para tirar ele é bem simples, você pode fazer o quê? Pegar uma espátula de plástico semelhante a essa e levantar ele para cima, fazendo isso aqui, ó. Tirando dessa maneira. Para quê? Para evitar todo tipo de contato na parte da placa lógica. A placa lógica desse equipamento é toda essa parte preta. Agora o que eu vou fazer? Já separei também a chave que eu vou utilizar para isso. A gente tem aqui uma chave T5. Lembrando, eu vou deixar todas as ferramentas que eu utilizei nesse tutorial aqui na descrição desse vídeo. A gente vai tirar esse parafuso aqui, vai puxar esse slot, né, esse SSD para cima e aí ele já vai sair para a gente colocar o nosso novo SSD. Lembrando que esse equipamento aqui, existem alguns SSDs que não são compatíveis com ele. Então vou pegar minha chave aqui e vou fazer isso aqui, ó, tirar o parafuso de maneira bem simples até o final. Vou deixar ele aqui no nosso gabarito aqui do lado por enquanto. Agora eu pego o SSD e faço esse movimento aqui, ó. Levanto ele um pouquinho. Posso utilizar a minha espátula como auxílio também. Levantei um pouco ele e eu vou puxar para cá, ó, fazendo esse movimento aqui, ó. Acompanha comigo. Levantei, agora eu puxo ele para cá. E está feito a remoção do SSD padrão da Apple. E aí você vai me perguntar, legal, você está fazendo essa troca aí desse SSD por qual motivo, por qual propósito? Aí eu respondo para você, esse SSD que vem de fábrica da Apple, ele é um SSD pequeno, ele tem apenas 120 GB. E para o uso do nosso cliente, 120 GB não atende mais a necessidade dele, não atende a demanda. E qual que é o SSD que eu aconselho para vocês que é compatível com esse equipamento aqui? P2 da Crucial, inclusive tem vídeo aqui que a gente já fez
fazendo a troca de um equipamento 2014. Vou deixar na descrição desse conteúdo também para vocês acompanharem. Tá aqui o nosso SSD P2, porém, esse outro modelinho aqui também vai funcionar. É o SSD da WD Green. Ele tem um valor mais baixo do que esse outro aqui, porém, o que a gente aconselha é o P2. Por quê? Ele tem uma leitura e escrita sequencial mais bacana, tem uma longevidade maior e a garantia da marca Crucial ela é muito maior também. Apenas a título didático, para fazer esse upgrade, você também precisa comprar um adaptador semelhante a esse aqui, ó. Esse adaptador ele vai funcionar no modelo 1398, que é esse aqui, e no modelo 1502, que é o 2013 até o 2014. Agora o que eu vou fazer? Vou abrir aqui e agora a gente vai começar a fazer a montagem do SSD no suporte, né? Nesse adaptador aqui, ó. O SSD vai aqui, ó. E aí depois dele estar montado aqui, a gente faz isso aqui, ó. Devolve ele para a máquina. Lembrando que todo SSD ele vem sem o sistema operacional, então você tem que fazer a formatação do absoluto zero do sistema operacional Mac, tá? Tirei aqui as arruelas também para a gente poder fazer essa montagem. Ele acompanha também essa chavinha aqui, mas a gente não vai utilizar. Vou deixar ela aqui do lado por enquanto. Tirar do plástico também essas porquinhas aqui que vão ser fixadas na parte de baixo aqui. Como eu estou fazendo para vocês apenas a título didático, eu vou utilizar um SSD que a gente tem aqui, que ele é um pouco menor, então ele vai até aqui o suporte. Porém, se você tivesse comprado o SSD P2, ele viria até aqui, ó, até essa parte de cima, tá ok? Agora, o mSATA, ele vem até aqui, ó. Deixa eu colocar ele para vocês darem uma olhada. É bem simples de colocar, presta atenção, você deixa ele para cima e encaixa até o final, ó. Tá feito a instalação dele. Agora o que eu preciso fazer? Eu tenho que colocar essa parte de baixo aqui, ó, essa parte aqui, ó, dourada, que é como se fosse um porca. Coloquei aqui. Agora para o nosso SSD, no caso esse daqui, que é o padrão mSATA, ele é mais lento que o P2, ele fica fixo aqui. Eu tenho essa arruela aqui, ó. Tenho essa arruela e aquele parafuso. Então vamos colocar essa arruela aqui, ó. Olha só. Apertei a arruela até o final, então ele tem que ficar assim, ó, nessa posição. Se ele ficar muito para cima, é que ele não está instalado da maneira correta. Um detalhe importante, uma ressalva que eu faço para vocês é que, se fosse o SSD P2, que inclusive eu vou deixar no vídeo a gente instalando um P2 no outro equipamento, ele viria até aqui, ó. Então não seria necessário você utilizar essa porca com a arruela, mas apenas a título didático para vocês aprenderem aí, a gente está colocando aqui esse SSD com esse adaptador para fazer a instalação desse equipamento aqui, MacBook Pro Retina 2015. É muito importante você colocar esse parafuso, porque aí o SSD ele não vai ficar balançando depois que você tiver colocado ele lá dentro do Mac. Ele evita todo tipo de movimento, né? Caso a gente estiver usando o Mac, ele evita de fazer o movimento no SSD, nesse adaptador aqui, ó. Você pode ver que ele fica bem firme. Esse delimitador branco aqui, ó, que nem vocês estão vendo aqui, ó, tá certinho o encaixe dele, tá perfeito. São as marcações do próprio adaptador aqui. Tá bem fixo, não é necessário apertar tanto aqui para você não espanar. Agora a gente vai tirar a tampa aqui, vai instalar esse SSD aqui e lembrando, esse SSD vem sem sistema operacional, você tem que já ter criado o pendrive de boot com o sistema macOS compatível com o seu modelo. No caso esse daqui 2015, ele vai até o macOS Monterey. Depois, se você tiver dúvida também, você pode entrar em contato com a gente. Lembrando que esse último parafuso que sobrou é o que vai fixar o adaptador e o SSD já na placa lógica do Mac. Então a gente vai fazer essa instalação agora. Tirei a tampa, agora para fazer essa instalação é bem simples também. Você precisa ter o quê? Uma chave Phillips aí, porque a rosca é diferente, não é aquela chave T5, é uma rosca Phillips. A gente vai fazer a mesma coisa.
eu vou plugar aqui, ó, dessa forma, descendo ele, ó, fazendo esse movimento aqui no slot, e eu vou plugar ele até o final, ó. Pluguei, desci até o final, ó, ele vai ficar dessa forma, e agora eu vou rosquear aqui o parafuso para ele prender, e por último, depois você faz a instalação do macOS do absoluto zero. Lembrando que tudo isso você tem que estar fazendo com uma luva antiestática e com a bateria dele, ó, removida. Agora eu vou pegar aqui o nosso parafuso. Peguei o nosso parafuso, eu vou posicionar ele aqui, dessa maneira, e aí eu vou apertar ele até o final. Eu não preciso girar tanto assim, tá? Às vezes as pessoas elas giram demais e acaba espanando. Você viu que deu o torque aí, você já pode parar. Agora, por último, você pode fazer o quê? Conectar novamente a bateria. Você já pode pegar a tampa, né? Fechar, colocar todos os parafusos. E aí você vai começar a fazer a instalação do sistema macOS do absoluto zero nesse equipamento aqui. Já agradeço você que conseguiu fazer esse tutorial, você que ficou até o final desse vídeo. Caso você queira dar o seu próximo passo, aprofundar os seus conhecimentos em equipamentos da Apple, em equipamentos Mac, o que eu vou deixar para você aqui? Eu vou deixar para você um bônus exclusivo para quem é inscrito aqui no canal do YouTube, fazer parte do Método Sofia. O que é o Método Sofia? Dentro do Método Sofia, que é o nosso treinamento, é o nosso curso, você vai aprender a como fazer manutenção em equipamentos Mac, manutenção em notebooks Windows e também nesse combo você vai ganhar de bônus para você aprender como fazer a montagem do seu primeiro computador gamer do absoluto zero até o avançado. Se você se interessou e quer dar o seu próximo passo em direção à tecnologia, não perde tempo, se inscreve, o link vai estar aqui na descrição. Caso você tenha alguma dúvida a mais sobre o Método Sofia, o nosso WhatsApp também está na descrição. E se você quiser trocar o SSD fraco, o SSD de baixíssimo armazenamento aqui na nossa loja, na DR Sistemas, pode entrar em contato aqui que vai ser um prazer enorme ajudar você a melhorar a velocidade e o tamanho de armazenamento do seu MacBook Pro. Nesse caso aqui, a gente tem um outro vídeo para você. Não saia aqui do YouTube, assista o nosso outro vídeo que ensina você como fazer a troca da bateria desse equipamento aqui. É uma troca, ó, esse vídeo eu nem vou dar spoiler, porque esse vídeo tá excelente também. Dito isso, a gente se vê numa próxima.